Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Mais uma vez, a graça do Senhor nos dá a possibilidade de nós nos alimentarmos nesse tempo de quaresma, de um alimento essencial, a palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é tão rica nesse tempo que, por sua graça, nós podemos compartilhar o alimento da palavra e deixar que essa palavra vá nos convertendo, vá transformando o nosso coração. Com a antífona do Salmo 118, nós assim rezamos: orientai meus passos, Senhor, segundo a vossa palavra, e que o mal não domine sobre mim. É a palavra de Deus que vai orientando a nossa vida, orientando nossos passos. A palavra de Deus vai dizer assim que o Senhor me fez mais sábio que todos os outros povos, que todas as outras pessoas, através da sua palavra. E de fato, do livro do Deuteronômio, nós temos o discurso de Moisés para o seu povo, que ele vai dizer assim: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que vivais e entreis na posse da terra. É um discurso em preparação para que o povo de Israel entre renovado na terra nova, não levando os seus pecados, não levando a sua podridão. Eis que vos ensinei leis e decretos, para que os pratiqueis. Vós o guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está vossa sabedoria e inteligência. Os povos antigos, por exemplo, se nós pensarmos nos gregos, nos deixaram uma herança de filosofia invejável pelos vizinhos. Israel vai dizer: não, a sabedoria e a inteligência que nós temos, que é invejada e admirada pelos outros povos, ela nos vem da palavra de Deus. E então tem uma pergunta que é central: pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos, como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? É esta proximidade do Senhor para com Israel que ela é admirada. E essa proximidade se faz não somente nos momentos extraordinários. Lembre-se que nós ouvimos há poucos dias, quando o povo de Israel vai pedir que Deus não fale mais com todo o povo, fale somente com Moisés, porque eles se assustavam diante das manifestações teofânicas. Então, o povo de Israel vai perceber que é a sabedoria que cresce, é aquela que é alimentada com o cotidiano da vida, que é na escuta da palavra que vem essa transformação. E nós, caríssimos, quanto mais podemos dizer, porque para nós a palavra não é só aquela do Antigo Testamento que é preparação. Nós temos a palavra que é realização. Tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, ele realiza de modo determinante, pleno, na pessoa de Jesus Cristo. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos. Como é que se faz memória daquilo que aconteceu, que Deus fez? Sempre através da palavra. É a palavra de Deus que nos permite ver tudo aquilo que Deus fez na história da salvação, e assim nós somos capazes de ler, de discernir a palavra de Deus hoje. E nada deixeis escapar do teu coração, pois todos os dias de tua vida, antes ensina-o a teus filhos e netos. Ensina, não esqueça nada, não deixe escapar do coração da tua vida. Ruminar a palavra, sabe aquele verbo que se usa para vaca, que começa a mastigar o capim, engole, devolve para a boca, que fica ruminando o capim. Assim nós devemos ouvir a palavra de Deus e ruminar. Um exercício interessante de se fazer é, para quem participa da missa de manhã, então, de pegar um versículo que seja da palavra, da liturgia da palavra, e meditar sobre aquele versículo durante todo o dia. Deixar que essa palavra de Deus vá nos transformando. Não basta somente o desejo de atravessarmos de quaresma em quaresma, como a figueira que não dá fruto e que o Senhor deixa um ano a mais. É essa palavra de Deus que vai nos transformando. O salmo de hoje, nós temos o salmo que convida Jerusalém a se alegrar. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Aqui tem um exemplo claro da rima mais comum do saltério. Então, que o sujeito é o mesmo, com outro nome, Jerusalém e Sião. O destinatário também, Senhor e Deus. E os verbos são semelhantes. Glorifica, canta louvores. Então, dizer a mesma coisa com uma palavra diferente. Então, isso é a clássica rima hebraica. Mas o que faz esse Deus? Ele envia suas ordens para a terra. É a palavra de Deus. A palavra que ele diz corre veloz.
Depois vai contemplar a obra de Deus na natureza e continua. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Então, a certeza de que é a palavra de Deus, que é o grande dom, que vai transformando, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a palavra de Deus que cai e não volta ao céu sem produzir fruto. É sempre o tema da palavra que está hoje no centro da liturgia da palavra que nós escutamos, seja na antífona inicial, seja na leitura do livro do Deuteronômio, no Salmo, que é o Salmo 147, e também aquilo que rezamos na aclamação ao Evangelho. Senhor, tuas palavras são espírito e vida, só tu tens palavra de vida eterna. Hoje, no Evangelho, nós temos aquele discurso, a parte do Sermão da Montanha, que depois das bem-aventuranças, Jesus vai fazer o discurso sobre o sal e sobre a luz, e começa uma série de 7 antíteses, aonde ele vai dizer: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então, Jesus se apresenta como Senhor, aquele que tem autoridade, não para dar um novo decálogo, mas para levar esse decálogo do Antigo Testamento à sua plenitude. Jesus não veio, como ele mesmo vai dizer, para abolir a lei e os profetas, mas para levar à plenitude. Por isso a continuidade do Antigo com o Novo Testamento. E é por isso que os cristãos, mesmo que em um tempo teve uma certa crise com o Antigo Testamento, mas que o testemunho dos primeiros autores cristãos trazem essa mensagem de que o Antigo Testamento foi valorizado e foi relido a partir da pessoa de Cristo. Disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Então essa é a intenção de Jesus e se manifesta claramente em Mateus no Sermão da Montanha, porque os interlocutores do Evangelho de Mateus, a comunidade de Jerusalém, eram pessoas que conheciam o Antigo Testamento. E eles deveriam se fazer a pergunta: o que vale para nós agora o Antigo Testamento? Então Jesus que se pronuncia: eu não vim abolir, eu vim levar a plenitude. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Então, se diz aqui na tradução vírgula, letra ou vírgula, mas no texto de Mateus vai dizer um iota, que é a menor letra, que é o nosso i, menor letra do alfabeto grego, para dizer assim, até a letra mais insignificante, ela vai ser cumprida, nada vai se perder da palavra de Deus. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos será considerado o menor do reino dos céus. Então será pequeno quem não obedecer aos mandamentos, e quem obedecer será grande no reino dos céus. Qual é o valor para nós, meus caros, dos mandamentos? Então, um cristão que se prepara para o sacramento da reconciliação, ele vai conhecer até de qual os mandamentos, porque ele vai ter a prática de visitar esses textos do mandamento da lei de Deus e dos mandamentos da igreja na preparação, no exame de consciência para o sacramento da reconciliação. Por isso, quando alguém não conhece de memória os mandamentos, é um sinal que não tem prática de se confessar, ou um sinal que não sabe se preparar para o sacramento da reconciliação. Então, o revisitar, o repassar esses mandamentos é tudo aquilo que a gente ouviu na liturgia hoje. É a palavra de Deus que vai entrando no nosso coração, que vai transformando. Então, nesse sentido, é muito salutar um exame de consciência, não somente aquele para as confissões. A liturgia da igreja sempre propôs de, antes da última oração do dia, as completas, mas isso fazendo a tua oração no final do dia, faça um breve exame de consciência. O exercício do exame de consciência, de confrontar a vida com a palavra de Deus, com os mandamentos, vai fazendo com que nós possamos identificar o que não está bem. Não a partir de uma avaliação subjetiva, mas o mais próximo possível daquilo que é a visão de Deus sobre cada um de nós. A oração de hoje nós assim rezamos: ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da quaresma e nutridos por vossa palavra. Então, os exercícios da quaresma, a observância da quaresma e a palavra de Deus, saibamos mortificar-nos
para vos servir com fervor sempre unânimes na oração. Então o tema da mortificação, da penitência e da oração também que aparece. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.